pouco da questão de arquitetura, né? Quando você está desenhando, né? Você tomar cuidado com o BDUF, BDUF, ou seja, Big Design Upfront. O que seria o BDUF, tá? É você desenhar, documentar, planejar todos os passos, toda a sua arquitetura antes de executar. E por que você tem que tomar cuidado com isso? Lembrando, isso aí não é algo que para você abolir, tá? Em alguns casos faz sentido, né? Mas você tem que tomar cuidado porque na maioria das vezes o ponto inicial do projeto, né, que você está iniciando o projeto, é o momento quando você sabe menos sobre ele. Então você não sabe tudo que ele vai ter no decorrer do desenvolvimento, e quem já trabalhou com cliente sabe muito disso, que muitas vezes os requisitos vão mudando conforme o desenvolvimento do sistema. Então não tem por que você ter um esforço gigantesco em elaborar toda uma arquitetura, todos os detalhes do projeto, para entregar isso documentado e finalizado para começar a desenvolver. Não, você faz o esqueleto do que tem que ser feito, o que pode ser definido, obviamente vai ser definido, pontuado, tudo que tem que ser feito, mas não são coisas, arquitetura e desenvolvimento não são coisas segregadas, né? Um é um caderninho aqui, agora eu vou para o computador e vou fazer o código. Não, né? É uma coisa muito mais interativa, que pode ser adaptada conforme o tempo. Obviamente respeitando todos os requisitos e tudo que foi definido, porque tem alguns requisitos que realmente não mudam, né? Então você vai baseando a sua arquitetura nesse formato, mas eventualmente algumas coisas vão sendo adaptadas e você tem que ter flexibilidade na sua arquitetura para poder fazer essas alterações. Beleza, vamos lá. Algumas coisas todos os projetos têm que ter, né? Que são assim, que não é receita, mas a gente sabe que tem que ter, que são aplicar boas práticas de programação do seu código, né? E quando a gente fala de arquitetura de software, isso está muito ligado, né? Utilizar padrões de projeto quando você tiver um problema que é comum, né? E você tem que resolver ele. Muitas vezes tem um padrão que já resolve isso. Então não tem por que reinventar a roda, né? Não tem por que não fazer uso de padrões que atendem realmente ao problema que você está tendo. A questão de versionamento de código não tem por que não utilizar, né? Então utilizar um GitHub, um Azure DevOps, umas plataformas para versionamento de código, para automatização de algumas coisas, ter uma estratégia aí para trabalhar com esse versionamento e entrega de código, por exemplo, o Gitflow, né, que são algumas práticas que você pode utilizar, né, para saber como ir desenvolvendo, né, o seu projeto, como definir quais são as branches, enfim, uma série de coisas. A parte de logs, né, dificilmente o sistema que não vai ter logs, então o mínimo de log que você vai precisar ter, porque quando o sistema está em prod, você fica meio de mão amarrada se você não der um problema, se não tiver um log para dar uma olhada. Um detalhe aqui é em relação à parte de complexidade, então evitar a complexidade desnecessária, que vem muito da parte de prever as coisas que você acha que vai precisar. Então não faça previsões, trabalhe com dados, e isso vai te ajudar a não ter uma complexidade desnecessária e colocar coisas a mais na sua arquitetura que não precisa. Então, um bom levantamento de requisitos, um bom detalhamento do que você precisa, faz com que você acabe mitigando e não colocando coisas a mais do que você precisa. Já falei da questão de template, né? Que cuidado com a arquitetura perfeita que é muitas vezes distribuída por aí.
muitas vezes até sem culpa do criador. O criador faz o disclaimer, mas o pessoal não segue. Então, a arquitetura não tem um template, tá? E é por isso que muitas vezes é difícil você elaborar e por isso que fica a cargo do arquiteto isso, porque você desenvolver uma arquitetura é uma soma de várias experiências que você teve ao longo da vida, né? Então, capacidade analítica de estar frente a um cenário e conseguir desenhar uma solução. Então, isso vem com maturidade, com prática, enfim. Pode ser um papo aí para outra live falar se um arquiteto necessariamente tem que ter sido um desenvolvedor, um bom desenvolvedor. Para mim não tem dúvidas, né? Espero que para vocês também não, mas podemos fazer uma live. O último ponto aqui, que eu acho assim, que é muito mais voltado à parte de decisão como profissional. É claro que tem as partes técnicas e tudo mais, que eu já falei que você resolve com um POC para decidir, né, provas de conceito e tudo mais. Mas o caminho para uma boa arquitetura eu acho que é muito mais o perfil de quem está montando, né? Você tem que ser extremamente frio e racional quando você está escolhendo e desenhando isso. Você não pode ser movido por clubismo, modismo, hype. Então você não pode ser, aqui todo mundo utiliza Microsoft, né? Aí eu tenho que utilizar a linguagem X, o serviço Y e tudo mais. É óbvio que se você tem, por exemplo, uma licença do SQL Server e você precisa de um banco de dados, você não vai comprar um Oracle para colocar lá, né? Porque isso vai do cenário, é com as coisas que eu falei. Mas você não está sendo movido por clubismo, você está sendo movido por uma decisão racional baseada no orçamento, em custo, em tudo mais, né? Em recursos que você já tem disponíveis. Então o que eu falo é não ser movido por clubismo por simples fato de querer manter a mesma fornecedora, por exemplo, né? A questão também de hype, né, modismo. Então, ser movido porque vou fazer com microserviços, vou modelar com DDD, porque é o que o pessoal está falando, é a melhor dos mundos. Quem te diz que é a melhor dos mundos? Você está ouvindo só por terceiros aí, está tomando tua decisão? Ou você realmente avaliou, estudou, sabe o que significa, sabe quais são os requisitos para você chegar, né, numa arquitetura, por exemplo, de microserviços e tudo mais? Então você está analisando isso ou você só está achando que é melhor porque todo mundo fala, né? Então não faz sentido também. E cabe aí você sentar e para isso ser racional, né? Você olhar cada opção que você tem, ver os prós e contras e analisar o que é melhor para o seu cenário atual da empresa. Isso só é possível, né, se você tem um conhecimento satisfatório para não falar outra coisa, né? Você tem pelo menos conhecimento das ferramentas que você provavelmente quer adotar, e aí você se aprofunda ainda mais nessas ferramentas e práticas e tudo mais, para saber se realmente é isso que faz sentido para o seu projeto. Então, sem conhecimento sobre as coisas, você não tem como decidir pelas coisas, decidir por uma coisa ou por outra, porque você tem um conhecimento raso, né? Então, quando você conhece uma coisa de forma rasa, você não tem uma escolha embasada de uma forma real mesmo, né?